Então, boa noite para todo mundo. Eu sou a Estela Rainer, trabalho no departamento de produção, em geral fazendo direção de produção, e no último projeto agora eu fiz produção executiva. Estou no mercado há uns 15 anos. E hoje eu vou dividir a aula com o Dreyfus, que logo se apresentará, e convidei a Zoe para estar aqui também, que ela é diretora, para contar uma experiência dela. E a gente está aqui como um aluno que está nas outras aulas, uma pessoa participando aí, que é uma pessoa muito legal, que é o Marcelo Grell, que é um cara das antigas aí do cinema, técnico de som, e eu convidei ele também para participar e falar, dar uma palhinha aí para a gente sobre a função dele, técnico. Então, em algum momento ele vai falar com a gente também. Dreyfus, quer se apresentar? Posso me apresentar. Antes de tudo, queria agradecer a Manjericão e a Lei Paulo Gustavo, a Prefeitura, a Secretaria de Estado da Cultura pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e dividindo a sala com a Estela. Eu sou coordenador de pós-produção e produtor de efeitos atualmente. Trabalho numa empresa de pós-produção. Já trabalhei como produtor executivo e finalizador no início da carreira, enfim. E estou aqui para compartilhar e contar um pouco do que eu sei e ficar à disposição para vocês tirarem dúvidas também. Espero que seja muito proveitoso. Zoe, você quer se apresentar agora ou não? Você fala depois? Depois continua. Posso me apresentar. Tá. Eu sou a Zoe, eu fui assistente de direção muito tempo, inclusive é de onde eu conheço o Luiz e a Estela, e a Jana também. E é legal até falar isso, porque esse clipe que a Estela, você já falou, né, que você vai trazer nada disso, tá, mas enfim, a Estela me convidou para estar aqui hoje para falar, e a gente vai passar por um trabalho que a gente fez juntas, e que foi um divisor de águas na minha carreira, e aí a partir desse clipe, eu, então, passei a ser reconhecida como diretora, né, não virei diretora porque eu acho que diretores nascem diretores, né, contadores de história nascem contadores de história, a diferença é você ser reconhecido e remunerado por isso, ou não. Então, hoje em dia eu sou uma diretora, reconhecida como uma diretora, mas aí na minha carreira de assistente de direção eu fiz várias séries, vários longas. Tem uma coisa legal de dividir com vocês, que eu trabalhei com muitas das diretoras do cinema nacional, então Ana Mui Laerte, Tata Amaral, Laís Bodansky, Carol Leone e Gabriela Amaral Almeida, enfim, e Luísa Lima, Amora Maltner, e a minha carreira começou no cinema, depois eu comecei a fazer séries, depois eu comecei a dirigir na publicidade, e depois eu fui trabalhar na Rede Globo, e que é onde eu fui trabalhar com a Amora Maltner, e aí fiz novelas também, super séries, e hoje em dia eu estou mais na publicidade, mas enfim, todas essas frentes de direção. E aí é isso, muito feliz de estar aqui com vocês, e à disposição também para dúvidas, trocar, tanto aqui quanto depois, quem quiser falar comigo. É isso. Joia. Bom, pessoal, a gente vai usar como formato dessa aula um pouco como foi o formato da aula da Rafa de orçamento, que ao invés de ficar falando só tecnicamente sobre orçamento, ela abriu um projeto, né, com a gente, e aí foi discutindo em cima de um projeto. Então, hoje, que o papo é produção e pós-produção, que eu organizei, então, para falar sobre a etapa de preparação de um projeto, que seja um longa, um curta, um clipe, né? Quais são os passos que a gente tem que dar para preparar esse projeto até chegar ao dia de filmagem. E aí o Dreyfus vai falar sobre a pós. Então, para não ficar uma conversa muito técnica e chata, eu só lendo um monte de documentos, a ideia foi trazer o clipe que a Zoe fez, que a Zoe dirigiu, eu fiz a produção, que é o clipe da Letrux, e aí, a partir desse clipe, a gente contar como foi o passo a passo, tá? Então, Zoe, você quer compartilhar a tela?
Ou será que a Jana faz isso? Só porque se eu fizer vai travar. Pode ser, deixa eu só fazer uma introdução, então, antes, para eu falar um pouco, compartilhar a tela para a gente já mostrar o clipe, certo, Estel? Então, eu vou só fazer uma introdução rápida, breve, da história desse clipe, que é o seguinte. Quando eu queria, né, me apresentar como diretora e tal, eu sempre gostei muito da linguagem de videoclipe, acho que o videoclipe segue sendo um espaço de experimentação de linguagem, e ele também tem um fator muito interessante que é, quando você tem, né, escrever um curta, muitas pessoas falam para mim, por que você não escreve um curta-metragem, por que você não dirige um curta-metragem? A própria Rafa me falou isso, vocês tiveram aula com ela, pelo que eu estou entendendo, né? A própria Rafa me falou isso. Eu lembro de falar para ela o seguinte, tem uma coisa de um curta, de um roteiro de um curta, claro, poderia ser essa a minha situação, né? Eu poderia ter um curta escrito. Como eu já tinha dirigido outros curtas, mas o clipe, ele tem uma coisa que é a música por si só, você já escuta e você sabe se ela dá certo ou se ela não dá. Você já sabe se ela é um hit ou se ela não dá. E a música é, em si, uma escaleta, né? Ela é um roteiro de alguma coisa para você ilustrar com imagens. Isso, para mim, era o clipe. Então, eu sempre gostei muito dessa artista que se chama Letícia Novaes, a Letrux. Ela tinha um outro projeto que se chamava Letúcia, ela é uma cantora carioca, uma cantora, escritora, ela escreve poesia, ela é multiartista. E aí, ela tinha uma banda que chamava Letúcia, tinha acabado, e ela começou um projeto solo, que era o Letrux. Lançou um álbum, que é o Letrux em Noite de Climão. E eu pensei, eu adorei esse álbum, e pensei, uma super oportunidade, porque em si ela já era uma força, né? Isso que eu quero dizer, o clipe ele já tem então, uma identidade de um artista, um caminho de um artista, um lugar na mídia que é desse artista, e toda, enfim, a música em si que eu adorava. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, se der para fechar, que eu estou ouvindo aqui Marcelo Grell, ouvi muito. E aí, o clipe tem, então, isso, e o clipe circula, né? O clipe é uma coisa que as pessoas assistem, numa medida muito mais próxima do quanto as pessoas escutam música, diferente do curta-metragem, né? A dramaturgia que tem um outro caminho, e é um pouco diferente de você entrar em contato. E aí, eu tinha um dinheiro da minha vida que eu fui juntando, sempre pensando que eu queria investir em algum projeto. A gente pode até falar valores, né? Porque, afinal de contas, a gente está aqui para abrir os valores, né? Eu tinha 20 mil reais, a Estela completou esse dinheiro, acho que com mais 15. E eu pensei, eu vou investir esse dinheiro para fazer um projeto autoral meu. E aí, enfim, esse clipe. E aí, a Letícia Letrux fez um show, que foi o primeiro show desse álbum em São Paulo, no CCSP. Eu fui nesse show, esperei o final do show, entrei numa fila, fiz questão de ficar no último lugar da fila, porque ela estava assinando os CDs, e aí eu cheguei lá, na cara dura, e falei, olha, tudo bem, eu sou a Zoe, prazer, eu queria fazer um clipe seu, eu quero fazer um investimento, eu gosto muito da música, vai render. E, claro, a Letícia é uma artista super acessível, né? Ela é uma artista, digamos, da cena alternativa da música brasileira. E aí ela falou, poxa, que legal, vamos conversar, vamos falar, pega meu e-mail, e a gente começou a trocar sobre o clipe, mas foi um processo que demorou 1 ano e meio, que acabou favorecendo muito a gente quando a gente lançou o clipe, né, Estel? Porque o álbum tinha virado um sucesso, um marco, muita gente foi lançando clipe antes da gente, e eu ficava super atenta, assistindo, já pensando, ixi, alguém vai fazer um clipe que eu vou achar melhor do que a minha ideia que está por vir, isso não aconteceu, ainda bem. E aí a gente fez o clipe, e é da primeira música do álbum, e super amarrou, assim, o caminho do próprio álbum. Enfim, é isso. Então, tá aí o clipe, que a minha super parceira Estela produziu, produção melhor amiga da direção sempre. Sem alguém para produzir, a direção não faz nada, não existe. É isso. Você vai pôr aí, Zoe, ou eu ponho aqui? Põe aí para mim, ou a Jana, enfim. Jana, você pode? Eu te mando aqui, se quiser. Peraí. Por favor, eu não tinha preparado.
Um segundo, já te mando. Vou te mandar no WhatsApp, né? É isso, o link? Enquanto rolar isso, eu vou continuar falando, para não ficar aqui nesse silêncio, aproveitar todo o tempo que tem. Eu falo bastante também, mas é que eu e a Estela, a gente já trabalhava há muito tempo, né, no mercado audiovisual, fazendo ficção. Então tem uma coisa importante, vocês vão assistir esse clipe agora, a verba oficial dele é de 30 mil, mas, objetivamente falando, ele custaria muito mais. A gente contou com o apoio de vários profissionais que eram nossos parceiros de trabalho, né, da nossa carreira oficial no audiovisual. Então, isso também é uma coisa importante da gente pensar, né, nesse privilégio que a gente teve de contar com toda essa turma que trabalhou de graça no clipe, que investiu nesse clipe junto com a gente, né, investiu seu tempo, seu trabalho. E as atrizes também, que vocês vão ver aí, que também são uma construção da vida, né, sendo assistente de direção, fazendo camarins, estando ali, conhecendo todas elas e tendo relações, enfim, pessoais, e aí elas aceitaram o convite, aceitaram estar no clipe. Estamos prontos? Acabei de mandar para... Eu posso projetar também, gente. Pra Jana? Boa. Não, já tudo bem, acho que ela vai fazer. Boa. Então, até já já, gente. Vamos assistir. Já, já. Que engraçado, sobrou tão pouco. Que tragédia, foi tudo tanto. Que engraçado, cê não tá louco. Que tragédia, eu tô um pouco. Avisa lá no centro que eu tô a perigo, tô cheia de amigo. Avisa na Tijuca que eu tô a perigo, tô fula contigo. Avisa pra geral que eu tô a perigo, fugir do castigo. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Disfarce essa parada que eu tô avoada, andei sequelada. Disfarça no pedaço que eu tô avoada, entrei na roubada. Disfarça lá na praia que eu tô avoada, não sei de mais nada. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Il y a des personnes que j'aime. Tem as pessoas que eu amo. Il y a des personnes que je n'aime pas. Tem as pessoas que eu não amo. Mais il y a toi que j'aime, que
Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Tatua na tua pele que eu não vou passar batida na festinha. Avisa lá no centro que eu tô a perigo, tô cheio Curtiram, pessoal? de amigos. Aí nos créditos vocês vão ver um pouco o tamanho da equipe, uma equipe bem grande. Tijuca que eu tô a perigo, tô full. Todos de amigos que fizeram de graça esse filme, exceto motoristas e seguranças que a gente pagou. Que eu tô a perigo, fugir do castigo. Já imaginou quanto Tá ótimo, foi. Então, assim, acho que é legal a gente ver esse clipe, ver o tamanho da equipe que participou. Vou falar um pouquinho do orçamento dele e das decisões de direção, que tem um pouco a ver com essa fala da Rafa, da aula passada, de onde a gente vai pôr o saquinho de dinheiro, né? Então, nesse caso desse clipe, o nosso saquinho de dinheiro era bem pouco, era 30 ou 35 mil, né? Menos do que o da Rafa era 60 mil, aquele outro que ela mostrou, esse foi 30, 35 mil. Então, onde a gente vai pôr esse saquinho de dinheiro? Já que a gente conseguiu a equipe de graça, que era de amigos, a gente conseguiu o elenco de graça, a gente, por sorte, por estar no mercado, por conhecer as pessoas, a gente conseguiu também equipamento de câmera de graça, equipamento de elétrica e maquinária de graça. Então, o dinheiro deste filme foi em caminhão para transportar o equipamento, gasolina, van, alimentação, e uma coisa que a Zoe queria muito, que era a locação do supermercado. Vocês viram que é um supermercado grande, não é um mercadinho de bairro, que a gente conseguiria fácil, foi um supermercado grande, que a gente queria destruir as coisas que estavam na prateleira, na estante, sujar o negócio, sujar o supermercado. Então, ali, obviamente, para conseguir isso tudo, foi um saquinho de dinheiro ali, né? A gente colocou esforço e grana ali. Outra coisa que ela queria muito, que era importante, era essa cena do fogo. Então, para fazer o fogo, teve que chamar um técnico, que foi o Martão, que acho que eu me lembro, ele nem cobrou cachê, mas ele cobrou o aluguel do equipamento que ele tinha que levar, o extintor, o equipamento de segurança, um assistente, etc. Enfim, a gente gastou um pouco com segurança, porque a gente filmava à noite, de madrugada, no centro de São Paulo, e com seguro. Então, basicamente, foi nisso que foi o dinheiro. Né, Zoe, você lembra de mais alguma coisa relevante? Se quiser entrar, você entra, tá, Zoe? Se quiser comentar alguma coisa. O que eu, então, queria tentar conversar com vocês nessa aula é que, entre o momento da Zoe, né, do diretor, do roteirista, criar o filme, ter a ideia, e o momento que a gente filma, efetivamente, tem esse longo momento aí chamado de preparação e pré-produção, em que a gente vai afinando todos os detalhes. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco uma planilha que eu fiz, espero que meu computador não trave. Se travar, me desculpem, eu voltarei em breve. Deixa eu ver se eu consigo assim. Compartilhe por aqui.
Ó, vê se foi. Foi? Foi. Eba. Esse cronograma é um cronograma que eu fiz para dar esta aula. Eu nunca usei um cronograma assim, tá? Mas eu acho que ele é didático, para a gente entender os tempos das coisas e um pouco sobre a quantidade de assuntos que a gente tem que desenvolver. Então, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Por exemplo, a gente tem a fase de desenvolvimento, que é a fase de fazer o roteiro, ou de captar a verba do projeto, que eu coloquei aqui 4 meses, mas ele pode ter começado muito antes, anos antes. Então, essa fase de desenvolvimento pode durar anos. No caso do clipe da Zoe, ela citou que foi 1 ano e meio, né, Zoe, mais ou menos, entre a ideia e fazer. Isso. E é uma fase que não tem muito dinheiro envolvido mesmo, né? As pessoas estão aqui, a gente está ainda captando, então não tem dinheiro envolvido, tem poucas pessoas na equipe que participam, e por isso que dura meses e anos, porque você não está gastando dinheiro nessa fase, efetivamente. Ou você ganha algum edital para desenvolver roteiro, né? Mas não é a grana de execução do projeto. Quando a gente entra na fase de preparação, que aqui eu dividi, lembra que no orçamento que a Rafa mostrou, por exemplo, só existia uma única fase de desenvolvimento, preparação e filmagem. Não tinha subdivisões, mas aqui eu coloquei uma subdivisão, então eu coloquei uma parte que chama preparação, que em geral está concentrada em alguns meses, e depois uma parte que se chama pré-produção, que em geral está concentrada em poucas semanas. E depois a fase da filmagem em si, que vai ser no menor tempo possível. Né? Então, se for um longa-metragem, vai ser de 4 a 5 semanas, se for um curta, vai ser 2 ou 3 diárias, 4, quando muito, já é um curta assim, com muitas diárias, 4. Né? No caso do clipe, a gente fez em 2 diárias. E por que a filmagem é em tão pouco tempo que a gente tem que fazer? Porque é a fase mais cara, é a fase que a gente está com a equipe full contratada, então a gente está contratado aqui com a equipe de set e com a equipe que faz a base, né, a equipe de pré-produção. A gente está com o equipamento alugado, obviamente, né? Então, é a fase mais cara, então ela tem que ser em menos tempo. A fase imediatamente anterior, que é a pré-produção, é quando os departamentos de base estão trabalhando. É uma fase também cara, né? Então, assim, pré-produção de um filme é quando a gente está com a equipe de arte, já está trabalhando, já está preparando os projetos e a intervenção na locação que a gente vai filmar. A gente tem a equipe de figurino já produzindo o figurino, os atores já ensaiando, a equipe de caracterização já fazendo os testes de maquiagem com o elenco, a equipe de produção já trabalhando, né, tá todo mundo que faz a pré-produção, que não é a equipe exclusiva de set, já está trabalhando. Então, é uma fase também cara, que já tem muita gente trabalhando, que já demanda uma estrutura, então tem que ter um lugar para ensaio, tem que ter um lugar para a equipe do figurino colocar as roupas, etc. Tem que ter um lugar para a equipe de arte trabalhar e colocar as coisas. Demanda uma estrutura de produção, né? Então, ela é concentrada, assim, ela só acontece quando a gente já está pronto para começar essa pré-produção, porque ela também é uma etapa cara. E o que a gente tem que estar pronto? Então, o que vem antes? O que eu preparo antes de efetivamente começar essa etapa que chama pré-produção? A gente antes está com a etapa que chama de preparação, que eu estou com uma equipe menor, então, assim, normalmente nessa etapa de preparação, a gente já tem um diretor de arte, que não precisa estar fixo, ganhando toda semana, mas ele já está no projeto, já tem um diretor de foto, já tem alguém fazendo pesquisa de locação, já tem alguém fazendo pesquisa de elenco. E a gente está arrumando os contratos. Então, na base, está lá a equipe de coordenação de executiva organizando os contratos todos, que a gente vai usar para quando entrar a equipe full, né, que tem que estar com os contratos. A gente já está fazendo contato com as possíveis locadoras parceiras, estão dizendo que a gente vai filmar lá na frente, na data tal, tantas diárias, já começa a cantar a bola com os seus possíveis parceiros locadoras. Está fazendo contato com figuração, organizando a produtora para receber a equipe de pré, elaboração do manual da executiva, que é o que é isso? Deixa eu tomar um gole de água. Estela, posso te fazer uma pergunta que talvez seja dúvida de muita gente? Mesmo num filme num projeto como esse, em que as pessoas não receberam um cachê, você faz contrato com todo mundo?
Eu fiz contrato com todo mundo por conta do seguro. Legal. A Janaína fez. Janaína Arada, que está aqui. Isso, é isso que eu ia falar. O contrato a gente precisa fazer para a pessoa estar coberta pelo seguro. Ela precisa ter um vínculo com a produção, com o projeto. Então, a gente fez contrato com as pessoas, a gente fez contrato com as locadoras, por mais que fosse de graça o equipamento, para tudo estar coberto pelo seguro. Nessa fase de preparação, aqui embaixo, tem aqui a elaboração, primeiro, falar a elaboração do manual do executivo, que é o que isso? A etapa seguinte, a de pré-produção, entre os departamentos que gastam dinheiro. Né? Então, a equipe de figurino gasta dinheiro, ela vai lá, esse departamento vai gastar dinheiro. A equipe de arte vai gastar dinheiro para produzir. Maquiagem, mesma coisa. Então, esses departamentos têm que saber como gastar esse dinheiro, qual é a regra desse projeto, qual é o edital, como que essa produtora trabalha. Então, existe um manual de executiva que tem que ser desenvolvido, e na primeira semana que entra essa equipe, tem que ter uma reunião com o controle, com o financeiro da produtora, e explicar exatamente como que pode gastar, e como que pode gastar esse dinheiro, e como que é a prestação de contas. Então, a gente faz nessa fase. Nessa fase, a gente vai fazer 1000 versões do plano de filmagem e vai gerar as listas. O que são essas listas? Lista de locação, quais são as locações, quantas diárias filma em cada locação, quem é o elenco, quantas diárias filma esse elenco, o que tem de equipamento especial, o que tem de pós-tra, por que a gente já sabe aqui que é coisa de pós, o que a gente não sabe vai ter que fazer reunião para entender. Então, por exemplo, tem cena que está filmando no celular a pessoa interagindo com outra. Isso é filmado real, com o celular no WhatsApp real, ou vai ser uma tela verde que a pós põe depois? Então, isso tudo é definido nesse momento que a gente está ainda antes de começar, de fato, a pré-produção, ou quando muito na primeira semana de pré-produção, tem que ter essa reunião com a equipe de pós e com a análise técnica do roteiro para a gente definir todos os detalhes. Bom, nesse momento vai ter que ter reunião com chefes de departamento para a gente entender que tamanho que tem cada departamento e os valores, e a gente vai afinando o orçamento constantemente, né? O orçamento não é uma coisa fixa, eu vou aqui abrir uma abinha de orçamento que está aqui do lado. Esse não é o orçamento do clipe, porque eu não achei mais esse orçamento, então eu peguei um orçamento aleatório aqui de um curta que tinha 150 mil reais. Então, só para dizer que esse curta, né, por exemplo, ele tinha o orçamento aprovado aqui até a coluna I, que era um orçamento de 150 mil. E na coluna J, que é a coluna de trabalho, que a gente vai pondo quanto de fato a gente conseguiu negociar com cada pessoa, quanto de fato a gente está gastando, a soma dessa coluna J, neste caso aqui, estava dando 165 mil. Então, provavelmente, quando a gente começa a pré-produção, a gente está com esse valor assim estouradão. E a gente tem um tempo, aí, essas semanas seguintes, para ir conversando com os departamentos, para entender o que a gente consegue enxugar, que soluções a gente vai dar para a gente conseguir chegar no 150. Então, onde que eu vou enxugar das minhas colunas aqui, onde eu vou enxugar e que soluções a gente vai dar. Então, o tempo da preparação e o tempo da pré-produção é também para isso, para os departamentos todos irem se afinando e propondo coisas em função do orçamento que a gente tem para trabalhar. Uma vozinha veio aqui no meu ouvido e falou, lembrou de uma coisa muito importante, né? Que o contrato a gente não faz gratuitamente somente por conta do seguro, a gente faz principalmente, não principalmente, mas de igual importância, porque as pessoas estão cedendo direitos, né? A figurinista, a diretora de arte, todo mundo está cedendo direitos para que essa obra possa ser completa e exibida, né? Ótimo. Tá, eu vou tentar abrir aqui uma outra coisa do curta. Bom, na verdade, também eu já passei 1 hora, eu não sei se eu já passo meia hora, né, eu passei, não sei se eu já passo para o Dreyfus falar um pouquinho, e depois a gente abre para perguntas, para ficar mais interessante com as pessoas perguntando, é meio esquisito ficar falando sem as pessoas interagirem. O que você acha, Dreyfus? Quer já falar um pouco? Pode ser, pode ser.
Legal, gente. Então, eu trouxe aqui uma apresentação, eu vou compartilhar minha tela. Vejam se fica bom aí para vocês. Estão vendo aí? Sim. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu entendo que curta-metragem seja um lugar de experimentação de linguagem, né? E assim como qualquer filme, acho que o curta ainda mais, ele requer uma estratégia clara na criação dos roteiros, na decupagem das cenas e no desenho de produção. Muitas vezes ele vem atrelado com uma produção que já está em andamento, gente que já está com uma câmera alugada, é muito comum isso acontecer. E são as oportunidades que você tem de fazer os curtas mais legais, assim, porque você levantar uma produção inteira para fazer um curta é mais complexo do que você aproveitar uma equipe que já está mobilizada e uma câmera que já está alugada e sair para filmar quase emendado com um longa-metragem que esteja em produção. Além disso, em relação à pós-produção, e acho que locadoras de câmera e pós-produção de imagem e de som, é muito comum, é prática no mercado o apoio e o acolhimento aos projetos. As empresas têm isso, têm bastante receptividade, porque é isso, é um processo de amadurecimento, de linguagem, de conhecer gente, de você dar oportunidade para um novo diretor que vai fazer um novo projeto. Então é muito comum as casas serem muito receptivas. Aproveitem isso, busquem esse tipo de apoio, que faz muita diferença. É claro que você pode filmar e fazer tudo de uma maneira um pouco mais caseira, com esforços próprios e tal, mas é interessante também experimentar as formas mais profissionalizadas e robustas de produção, porque você já está fazendo um balão de ensaio para projetos maiores. Entrando na pré-produção, os processos que não podem faltar. Nos processos modernos do audiovisual hoje, a gente fala em supervisão técnica de projeto e coordenação de pós-produção. A pós-produção não é mais só pós, né? A pós-produção ela é supervisão técnica. Então, escolha de câmera, definições de processos, de infraestrutura de produção, eventualmente câmeras adicionais, né, drones e equipamentos especiais, efeitos práticos, né, a Zoe mostrou um filme aí que tinha fogo, é um negócio super complicado lidar com fogo. Em vários casos, você acaba optando por lidar com fogo em pós-produção, né, e tal. Então, esse diálogo, né, entre a supervisão técnica e a coordenação de pós e a produção é super importante para que as decisões sejam tomadas a priori, principalmente em filmes que você tem efeito, que você tem coisas mais complicadas, desenhar cenas, fazer uma decupagem técnica do roteiro com foco em efeitos práticos, efeitos de vídeo, efeitos de áudio, artes gráficas e letreiros é importante, e essa lista tem que ser conferida contra a lista da assistência de direção. Eventualmente, a assistência de direção fez uma leitura, o supervisor de pós fez outra, e aí o diretor vai entrar para definir com o suporte da produção como cada cena vai ser filmada. Prever cenas de efeito é importante, desenhar cenas de efeito, fazer storyboard, photoboard, antecipar esses casos, né? Na própria produção, quando a gente faz as reuniões técnicas de alinhamento, com foto, produção, câmera, áudio, cruzamento e alinhamento de expectativas, desejos e necessidades, né? Então, com quantos microfones o cara do som direto vai filmar, com quantas câmeras a gente vai filmar essa cena, qual câmera a gente vai usar, né? E para isso você tem que ter a clareza do mercado principal do seu filme. É para sala de cinema, é um link que vai para um festival, é um curta que vai ser, é um clipe que vai ser exibido majoritariamente na internet. Então, isso é importante você saber, assim, para onde que você quer ir, porque isso vai dizer também para a gente como você vai filmar. Né, vai dizer como a gente tem que filmar, quais os limites mínimos para captação. Aí eu ponho aqui algumas dicas, né? Não abra mão de testes de equipamento, de lentes e áudio. Então faça uma verificação completa de todos os features da câmera e do áudio, faça testes de sincronia.
Prefira ter um técnico de som direto ao invés de usar o microfone da câmera. É claro que é possível fazer desse jeito às vezes, por conta de, às vezes, uma equipe muito reduzida e tal, mas fica muito melhor quando você usa o som direto. No caso do clipe que a gente viu, eu acho que nem tinha som direto, né? Porque, enfim, era um clipe. Então, acho que não foi o caso, mas quando você tiver diálogos, é importante ter um cara só para cuidar de som. Consulte sempre um continuista. Tenha um continuista na sua equipe, fale sobre montagem, sobre decupagem de cenas, sobre hora do dia, organização do projeto, né, assim, organização narrativa, em que dia acontece cada coisa e tudo mais. É importante isso ser feito porque você normalmente vai filmar fora de ordem. Raríssimos casos você vai filmar um curta de ficcional em ordem. Você vai... Qualquer coisa, né? Um curto, um longo, uma série, nunca houve, né? Em ordem cronológica. Exato. Você sabe que o Walter Salles filmou, né, em ordem cronológica, uma loucura, mas ele filmou, né? É verdade, ele filmou. É insano, mas é isso. É raríssimos casos, né? Aí a escolha da câmera, resolução, formato, codec, color space, frame rate, janela, janela do master, relação de aspecto, né? Isso tudo tem que ser tomado a priori. Essas decisões têm que ser tomadas antes, com o suporte da sua casa de pós. Tenha uma casa de pós, né? Tenha uma casa de pós, com fotógrafo, com assistente de câmera. Existem N formatos diferentes, existem N possibilidades e todas elas estão conectadas com o seu objetivo final, para onde você vai. Então, você vai para cinema, vou fazer um DCP em 4K, não, vou para uma instalação artística no museu, eu preciso filmar em 8K, enfim, tem várias possibilidades. Previsão da quantidade de material é essencial, então defina qual a câmera você vai usar, defina qual a resolução, defina qual o formato e faça uma previsão. Vou filmar 1h30 por dia neste codec. Quanto você vai ocupar? 2 teras por dia. Se você vai filmar 2 teras por dia, você tem que ter, em 3 diárias, tem que ter 6 teras de HD, por exemplo, né, fazendo uma conta de padaria. Isso é muito importante para você ter o material seguro ao longo das filmagens, né? E identificar necessidades adicionais. Mas, putz, tem uma cena que eu queria que ele filmasse com o celular. Putz, acho que eu vou querer um drone. Acho que eu precisava de uma câmera muito pequena, que vai ser rigada, que eu vou acoplar numa bicicleta. Então, identificar essas questões, fazer uma decupagem prévia e identificar essas coisas, né? Existem boas práticas para cada uma dessas câmeras. Celular, em geral, você instala um aplicativo que vai te ajudar a atingir, a usar a capacidade de filmar em log, em RAW do celular. Câmeras, microcâmeras também, você tem diferentes codecs, diferentes relações e tal, então identifique essas questões para você não ser pego de surpresa, né, assim, no set, querendo pegar, não, eu vou filmar com o meu celular mesmo, não, peraí. Toda câmera tem que ser tratada como câmera, tem que passar na mão da equipe de câmera para ser setada, o frame rate tem que ser igual em todas as câmeras, você tem que escolher qual é a melhor resolução em função de todo o material que você vai filmar. Então, trate as câmeras como câmeras e não como acessórios, e enfim. Na filmagem, as boas práticas no gerenciamento de mídias. A gente chama hoje em dia, o que se chamava de logger, a gente chama hoje em dia de gerente de mídias audiovisuais, o GMA. Existe uma outra categoria que é o DIT. O DIT, ele já faz um trabalho um pouco mais especializado. Em geral, o DIT faz backup no set, conversão, e faz uma base de cor no material bruto. Curtas-metragens, em geral, tem só o GMA mesmo, o gerente de mídias audiovisuais, que é o cara que faz um master, um backup e uma cópia de transporte. Essa é a boa prática, você pegar o cartão da câmera, fazer uma primeira logagem num sistema, num HD que tem uma redundância, não é um HD qualquer, é um HD que tem uma redundância, um RAID funcionando em RAID 5 e tudo mais, esse é o ideal. Faz uma segunda cópia num outro HD e faz uma terceira cópia de transporte. Putz, não vou ter grana para o backup. Beleza, tenha ciência de que você só tem 2 cópias. Eu vou mandar, não vai ter GMA, eu vou mandar o cartão direto para a casa de finalização. Não faça isso. Faça, mas faça com consciência.
tenha cuidado, tenha cartões suficientes para você conseguir filmar e devolver o cartão, né, fazer todo o processo sem prejudicar a tua próxima diária, anteveja o que você vai fazer, tá? Né, assim, faça esses estudos, essas previsões, para que você não chegue na tua segunda diária e fala, putz, deu um problema lá, o cartão ainda não descarregou, o cartão não voltou da casa de posse, e aí você não filma. Não filmar é a pior coisa que pode acontecer para você num set de filmagem. Não poder filmar por causa de uma câmera que deu pau, por causa de um cartão que deu problema, por causa de um microfone que não está funcionando. Então, teste, experimente e preveja, anteveja as coisas. Uma coisa muito importante é a consistência de nomenclatura. Então, o setup de menu de câmera precisa garantir isso, que as câmeras tenham nomenclatura de clipes que não se repitam, porque você eventualmente repetir o nome dos clipes vai te dar problema na finalização. Boletins de set, continuidade, câmera, som e efeitos, se houver efeitos. Mas é importante ter um boletim de continuidade que diz que no clipe 1 foi filmada a cena 37, no clipe 2 foi filmada a cena 37, take 2, no clipe 3 a gente já passou para a cena 42, take 1. Isso tudo precisa vir descrito e organizado para que você consiga montar e para que no final do dia você saiba exatamente o que você filmou. Né? Assim, já concluí isso aqui, essa cena está completa, né? Está nos rolos de câmera 1, 2, 3, 5 e 10, né? Então é super importante esses boletins. Os boletins de câmera trazem normalmente câmera, frame rate, filtragens e tal, e os boletins de som fazem basicamente a mesma coisa para os clipes de som. Laboratório digital, você pode montar direto no seu nativo, se você tiver um bom computador, mas em geral, a gente, em 98% dos casos em que eu trabalho, e assim, raríssimas exceções, a gente faz o backup e a conversão para montagem, preservando os metadados. Os metadados, eu posso estar sendo, enfim, falando coisa que vocês já sabem, mas metadado é uma informação que fica atrelada ao arquivo. Metadados de um arquivo de câmera, diz lá qual é o modelo da câmera, o serial, a abertura, o diafragma, o ISO, e milhões de informações que você pode colocar dentro dele. Esses metadados, o timecode, esses metadados, eles precisam ser preservados no processo de conversão. Então, a conversão dos proxies para edição, ela é um passo-chave no processo de filmagem e edição. Porque se você fizer a conversão de uma maneira errada, você vai perder os metadados. E aí você pode ter graves problemas no momento da finalização, porque você vai montar com os proxies e depois você vai relinkar no material online no final. Esse é o ideal, porque daí você consegue ter velocidade de edição, a máquina vai funcionar melhor e você não está lidando com um material muito pesado em RAW, enfim, em mídias em 4K e tudo mais. Tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, que é a timecode. O timecode tá aqui. Tá aqui, ó. Sincronia de som e imagem. Claquete manual, claquete eletrônica, syncbox, ingeste de gravador do gravador de som direto. São basicamente 4 formas de você fazer o sync. Em geral, a claquete eletrônica, ela é alimentada pelo timecode do som direto. Então, o timecode é gerado pelo som direto, é um timecode em freehand. Freehand é um timecode que acompanha a hora do dia. Então, se agora são 20 horas e 22 minutos, o timecode está lá marcando 20, 22 e o segundo rodando o tempo todo. Ele é um freehand, está rodando o tempo todo. Quando você liga a câmera, ele registra aquele timecode no primeiro frame de imagem e vai até o fim. Quando você corta a câmera, aquele timestamp ficou atrelado ao metadado do arquivo. É a melhor forma de você garantir a sincronia, porque o áudio vai gerar esse timecode, vai ingestar nas câmeras e vai ingestar nas claquetes, na claquete eletrônica. E essa claquete, no momento que ela for batida, ela mostra o timecode nela, por isso que ela é eletrônica. Quando você fecha, ela para a informação de timecode. Não sei se vocês já viram uma claquete eletrônica. Claquete manual funciona muito bem, também.
pode ser, você canta lá, take 1, cena 1, take 1, plano 2, ação. E aí vai em frente, né, vai câmera, vai som, e você consegue sincronizar com essa cantada e com o som, com a imagem o ponto, o frame onde bate a claquete com o áudio onde a claquete foi batida. E tem uma outra forma de fazer isso, tem duas outras grandes formas, que você pode ter uma sync box, sync box é um equipamento que você ingesta o timecode na sync box, e esse equipamento, a sync box fica acoplada à câmera. Esse acoplamento da sync box à câmera garante que a câmera vai ficar como uma escrava da sync box. A sync box ela tem uma consistência melhor de timecode do que as câmeras em geral. Então, escolha câmeras que tenham essa possibilidade, né? Assim, se a sua câmera não tiver essa possibilidade, não abra mão de outras formas de sincronização. E tem uma outra possibilidade, que é você ingestar o áudio do gravador do som direto, uma versão mix down, né? Então, você está gravando em 5 microfones, você faz uma versão estéreo, ingesta esse áudio para dentro da câmera. Ele vira uma referência e você sincroniza o som direto com todos os canais abertos, e o clipe de vídeo você sincroniza pela waveform, pela imagem do áudio, né, pelo som mesmo. Avançando. Na edição e finalização, eu sempre gosto de recomendar que você monte em programas que você conheça. Não deixe para experimentar um programa novo. Eu vou usar aqui o Final Cut X. Eu vou usar aqui o DaVinci que eu nunca usei. Não faça isso. Use o programa que você conhece, use o programa que é reconhecido. Eu recomendo o Avid ou o Premiere. O DaVinci funciona também, mas tem algumas limitações, tem gente que não gosta muito, mas o DaVinci funciona também, é um programa gratuito. Tem limitações na versão gratuita para abrir alguns codecs, por exemplo, H265 ele não abre e tal. Então, o ideal é você ter um Premiere ali, que é barato hoje em dia, e montar nele. Organização para montagem, sincronia entre som e áudio. Antes de começar a montar, então você organiza o material, sincroniza som e áudio, separa por cena plano e take, organiza na sequência do roteiro, e aí começa a cortar. Depois que você sincronizou todo mundo, que você viu que todo o material está sincronizado, que você conferiu com os boletins que todo o material foi ingestado dentro do teu software, isso é muito importante. Não começa a cortar antes de sincronizar todo mundo e garantir que está todo mundo para dentro. Uso de materiais adicionais, se você for usar um material de arquivo, por exemplo, que está diferente do seu frame rate original, faça um processo de intermediação, de intermediate. Crie um arquivo intermediário entre o original e o seu, que você vai usar na sua montagem, com o frame rate da sua timeline, porque isso vai te ajudar muito na finalização. Preparação para finalização depois do corte fechado, marcação de efeitos, limpeza da timeline, então tirar o que não está sendo usado na timeline, marcar os efeitos quando houver. E uma coisa que é super importante, picture lock, corte fechado não se mexe. Então, depois que você fechou o corte, não mexa mais no teu corte, todo mundo já começou a trabalhar, dá um trabalho imenso mexer em corte depois do processo iniciado, então demore mais para fechar o corte, mas não mexa nele depois de fechado, tá? Essa é a recomendação que eu dou. Esse documento que eu estou mostrando aqui é um documento que eu gosto de fazer para mostrar, assim, no detalhe, quais as especificações técnicas de um projeto. Então, esse aqui é um projeto genérico, foi filmado aí de área 2 no dia 4 de setembro, especificações para uma câmera. Então, aqui diz basicamente tudo que eu preciso saber sobre a câmera 1. Ela é a câmera A, os pixels ativos da imagem 4.608 por 2.592, a gravação a resolução de gravação é 4.6K, a mídia da câmera eram 5 cartões codecs de 1 TB, a gente gravou em MXF RAW HDE, o Color Space é log C4, frame rate 2398, primeiro assistente de câmera Vinícius, segundo assistente de câmera a Rebeca. Aí aqui eu digo basicamente o que eu falei ali em cima,
sync box acoplado à câmera, mixdown ingestado, master clock gerado pelo gravador de som, e geração de boletim de câmera com do que a gente precisa. Aqui uma ressalva sobre caso um outro de corpo de câmera tenha que ser usado. É importante você manter a indexação dos corpos de câmera consistente. Então, se esse corpo de câmera deu um pau no meio da filmagem e veio um outro corpo, por mais que ele originalmente fosse a câmera B, eu vou chamar ele de câmera C. Eu vou subir o index para a gente não confundir uma câmera com a outra. Equipamento de som aqui, no caso, a pessoa estava usando um Sound Device 744T, com um mixer MM1, Wave Poly de 4 canais, e aí aqui no detalhe, sync box acoplada à câmera, enfim, é um repeteco do que tem lá em cima. Relatórios de set, aqui eu boto na conta dos assistentes de direção, era um documentário, então botei na conta dos assistentes de direção fazer esse trabalho de gerar um relatório, um pouco mais robusto do que seria normal, assim, nem seria atribuição da assistência de direção, isso aqui, na verdade, mas nesse projeto era. Lab logagem, aí aqui eu detalho qual é o sistema de logagem, quem vai cuidar do quê, né? Então a Bruna estava no set, faz a logagem nos RAIDs e no SSD, o que ela vai ter lá para usar, o que ela vai entregar e aonde, né? E qual é a forma que a gente vai usar para fazer essa conversão. No caso, era um projeto da Primo Filmes, o Lucas cuidava do backup, fazia backup em LTO, e aqui detalhes sobre, a gente nesse caso gerava deles, então toda de fim de diária ele gera uma conversão em Movie, em H264, para subir o material para todo mundo poder ver diariamente o que estava se passando, o que está acontecendo, num sistema Frame.io. E aqui, boas práticas de nomenclatura de pasta. Então, isso aqui é super importante, tá? Não pode ter nome duplicado, não use traços, espaços, acentos e caracteres especiais em nomenclatura de pasta, inclua sempre ano, mês, dia no nome da pasta, diária 1, diária 2, diária 3, para que você consiga, né, ter consistência nisso e não confundir uma diária com a outra. E configurar os indexadores dos rolos de câmera a cada diária. Nesse caso, como era um documentário filmado com várias etapas, né? Então, aqui não se aplica tanto ao nosso caso, porque normalmente no curta você vai fazer 2 ou 3 diárias direto, então não se aplica. Acho que eu falei um pouquinho, dei uma passada rápida, porque a gente quer muito ouvir vocês, quer muito saber o que vocês estão achando, que dúvidas vocês têm, comentários, e acho que a Zoe também vai dar uma falada, e o Grel também, né? Eu queria só que, Jana, se a gente pudesse abrir para as pessoas irem falando, para a gente irem perguntando, ir levantando a mão, etc., para a gente poder direcionar um pouquinho melhor, porque eu fiz uma fala bem genérica e rasa, digamos assim, o Dreyfus foi bem profundo, eu não sei como está sendo isso para o público, para os alunos, né, assim, qual é para onde vamos? É no meio do caminho disso, ou podemos aprofundar mesmo, ou vamos mais no rasinho? Então, era legal a gente interagir mais com as pessoas. Eu tenho mais documentos. Gente. Tá, quem quiser, então, ir falando. E só para contar, eu tenho outros documentos aqui, que eu agora enviei para a Jana, para ela me ajudar a compartilhar. São documentos do curta, que talvez seja interessante. Por exemplo, tem o relatório que a gente fez, a visita de locação. Então, não sei quanto vocês têm familiaridade com isso, para ver um relatório de visita de locação. Que tipo de coisa a gente observa na visita. Tem um relatório de tax count quando a gente foi no supermercado. Então, está lá. Então, acho que é legal vocês interagirem um pouquinho com a gente. Vão levantando a mão aí, pessoal, a gente vai puxando. Um de cada vez. Ou se ninguém levantar a mão, eu vou mostrar o negócio lá. Vamos lá. Pode falar. Diga. Knox Thrasher. Knox, você é muito tímido. Você levanta a mão todas as aulas e você não fala.
vai ter que ter alguma questão técnica aí que não está dando certo de finalizar a pergunta para ele. Pode escrever O também, microfone se não abre. preferir. Escreve qualquer coisa. Mais alguém? Quem quiser escrever ali do ladinho. Vocês sabem o que é uma visita de tax count? O que é uma reunião de análise técnica? Lá o nós levantou de novo. Pedro, eu abaixei sua mão sem querer. Você pode levantar novamente? Tem o Luiz Guilherme, se quiser falar, Luiz. Pode ir, Luiz Guilherme. Novo. Muito interessantes as dúvidas, gente. Vamos com o Pedro, depois quando o Luiz Guilherme conseguir ativar a câmera e o microfone, a gente volta com ele. Tá bom. Pode fazer sua pergunta. Explica um Pedro. pouco sobre essa reunião e a Pode análise, falar. por favor. Posso começar falando, então, Estel? Por favor. Vou falar, então, inclusive, meu lugar de assistente de direção há muito tempo, né? Quando a gente lê um roteiro, ele tem essa camada, né, da dramaturgia que a gente está lendo, e cada frase, cada coisa que está colocada é um exercício de você fechar o olho e pensar, se não existisse nada, o que eu precisaria para fazer essa cena? E aí o exercício é nada mesmo, né? Então, vamos supor que nós aqui somos uma cena. Isso é análise técnica. Nós somos uma cena. Então, a cena diz assim no roteiro: a Zoe tá participando de uma aula, ela tá no jardim da casa da mãe dela, uma coisa importante, e ela tá com o computador aberto, e ela vai falar, nessa aula tem vários alunos, tem a Maitê, que está fazendo a tradução, tem a Estela, tem o Luiz, e essa é a cena. Aí eu vou fazer uma análise técnica em que eu vou dizer, bom, locação, casa da mãe da Zoe, personagem. Eu já perguntaria, casa da mãe da Zoe, vamos entender o que quer dizer casa da mãe da Zoe. Beleza. A gente tem um computador onde ela está ligada, falando com a turma que está na aula. A gente tem, então, a tela desse computador em que a gente veria todo mundo que está na aula. São todos personagens, quem a gente estaria vendo? A gente vai ver isso de fora, a gente vai ver isso de dentro. Então, a gente tem a câmera que vai filmar essa cena e a gente tem uma câmera que precisa contar como é essa imagem dela que está no computador, que seria a câmera do computador. É uma cena à noite, é uma cena interna ou externa? É uma externa, esse jardim. Então, a análise técnica, ela é exatamente o que a palavra diz, é uma análise que sai da medida do que é o roteiro, né, de sensações, sentimentos, e vai para uma coisa técnica, pontual, objetiva, de tudo que você precisa pensar para cada uma das cenas. E aí, a partir disso, desse pensamento que você constrói, você vai ter, então, um relatório, que quando você puxar tudo que você fez cena a cena, você vai saber quantas cenas você tem, quantos personagens você tem, quantas locações você tem, quantos objetos de arte você tem, quantas aplicações em tela você tem, quantas questões de figurino, quantas questões, enfim. Né? Por exemplo, eu pensaria, ela tá do lado de fora no jardim, ela tá de moletom, então tá frio, as outras pessoas também estão no frio, E aí começam as questões de continuidade, né? De onde ela veio antes, onde ela vai depois, o que acontece, quanto tempo dura, qual é a passagem desse tempo, será que ela vai beber uma água? Será que ela fuma um cigarro? Será que... O que acontece? Quando ela fecha a câmera, o que acontece que a gente não está vendo? A gente tem isso no filme? Enfim, então a análise técnica é esse pensamento de tudo que você precisa para compor uma cena. E aí eu sempre falo isso, que né, o audiovisual, eu considero ele uma das artes mais complexas, porque o próprio nome já diz, né, áudio e visual, mas porque ele engloba tudo. Ele vem, né, ele engloba todas as artes, que são artes que representam, né? Então, a gente começa com um texto, então é uma literatura, aí a gente tem a fotografia, a gente tem a arquitetura, a gente tem a música, a gente tem o som, a gente tem o teatro, que é a mise-en-scène, a gente tem os atores, a gente tem o elemento humano, a gente tem o figurino, a gente tem a maquiagem. Nada mais é do que uma reprodução do que é estar na vida, né? Então, inclui todas as artes e você ainda representar isso. A análise técnica é para você garantir que quando você chegar para filmar essa cena, você tenha tudo aquilo que você precisa para reproduzir exatamente aquilo que foi pensado e, portanto, enfim, reproduzir uma cena da vida, uma coisa que é real, que está acontecendo. Aí, a partir dessa análise técnica, você vai ter, então, o resultado da soma de tudo que você precisa para esse filme, e aí você começa a, então, analisar tudo que você precisa abordar. Então, vamos pensar, são quantas locações? Isso eu estou falando para te dar o gancho, entregar para a coisa do caderno da locação, né? Quantas locações? Aí, no clipe, a gente tinha, então,
Temos a floricultura. Putz, importante pensar que nessa floricultura bota fogo. Aí a gente já vai colocar lá. Entender na locação como é que é para colocar fogo. É dentro, é Se você fora. até... Desculpa, Jana, se você puder, enquanto isso, ir compartilhando o caderno, a gente já vai falando em cima de ver o caderno de locação do clipe. Zoe, deixa eu acrescentar uma pergunta para você comentar. Normalmente, a análise técnica é feita num programa específico, chama Movie Magic, né? Se você não tem o Movie... Explica um pouquinho o que é o Movie Magic. Se você não tem o Movie Magic, como é que você lida com uma análise técnica? O Movie Magic, ele é um programa que ele já tem em si, ele é como se fosse uma tabela, digamos assim, mas o que ele faz é que você, quando você começa um projeto, ele já tem lá os cabeçalhos, que já tem posto, né? Cena, locação, nome da locação, interna e externa. O tamanho dessa cena, que a gente mede em páginas, não sei se vocês sabem disso, né? Mas a gente divide uma página em 8, e aí a medida do tamanho de cada cena se dá em 8avos de página. Daí você vai criando os elementos que você vai usar para analisar. Então, elenco, figurino, maquiagem, objeto de cena, efeitos especiais, questões de pós. E o que o Movie Magic faz uma vez que eu criei lá o elenco, estou falando do clipe, né? Eu criei lá a Magali Bife, floricultura. Aí eu ponho um adendo no personagem dela. Sempre que eu botar Magali Bife, eu quero que apareça junto o figurino dela, porque ela está sempre com um figurino que eu quero que tenha uma coisinha bordada aqui com o nome da personagem. Uma vez criado isso, eu vou criando um banco de dados nesse programa, e aí todos esses elementos vão ficando salvos dentro das suas categorias. É isso que o Movie Magic faz. E aí eu consigo relacionar esses elementos. Então eu consigo pedir, por exemplo, uma lista de locação com personagem, uma lista de locação com efeitos especiais. Consigo pedir uma lista de locação com equipamentos especiais, ou locação com um movimento de câmera específico que eu tenho. Enfim, ele basicamente vai mapeando tudo que você vai levantar nessa análise técnica para depois você conseguir ter um relatório disso. Se você não tem, isso é uma pergunta ótima, porque quando eu fui trabalhar na Globo, a Globo não tem Movie Magic. Então eu comecei a fazer isso com planilhas. Pasmem, a Globo não tem Movie Magic. Chora! Você fazer isso no Excel? Eu comecei a fazer isso no Excel. E o grande lance do Movie Magic é que o Movie Magic é assim, uma vez, que eu acho que é a grande inteligência de você pensar qualquer coisa, que é uma vez que você pensou uma coisa na sua vida, você não quer ter que pensar de novo, né? Até porque eu tenho uma memória péssima. Eu fui uma boa assistente de direção, eu acho que eu fui uma boa assistente de direção, espero que sim. Foi, muito boa, foi sim. Porque eu lembro, isso é um exemplo, no primeiro filme que eu fui fazer, eu era ainda terceira, ninguém tinha falado da cor da unha da personagem. Eu fui lá no meu Movie Magic, e aí eu criei já um elemento, que toda vez que eu abri um projeto, quando entrava maquiagem, vinha cor da unha. Pronto, eu nunca mais vou precisar pensar nisso. Isso está posto, isso está lá. Então, esse tipo de mapear, para você nunca mais ter que pensar 2 vezes na mesma coisa, né? Você só vai adicionando coisas e isso vai te dando sempre as respostas de volta. Na Globo, quando eu cheguei lá no Team Movie Magic, primeiramente um surto, né? Depois eu fui pensando uma planilha que eu pudesse fazer que fizesse um pouco o trabalho que é o trabalho do Movie Magic. Então, eu criava todo o elemento que se referia a uma pessoa, eu começava a colocar uma sigla antes de cada coisinha. Então, quando eu botava o nome de uma personagem lá, eu apertava no search a sigla e ele me apresentava tudo das outras categorias que eu já tinha relacionado a essa personagem. Enfim, é uma coisa maluca. Mas para um curta-metragem, né, eu acho que um curta-metragem, você, já que aqui o tema é curta, né, produções menores, você consegue com uma planilha fazer esse levantamento de uma forma mais fácil, né? Para uma série já seria totalmente impossível, né? Mas aí na novela as coisas funcionam de outro jeito, as equipes têm suas próprias decupagens, você não fica tão... As pessoas têm seus kits, né? O personagem tem meio que seu kit ali, aí cada um cuida de uma coisa. No cinema, a assistência de direção centraliza muito toda essa informação. Mas para um curta-metragem você pode muito tranquilamente decupar na mão. Abre uma tabela e escreve lá, cena 1. Interna, externa, o que eu preciso? Pensar. E você sempre repete todos os itens que você vai precisar pensar. O lance é você ter a dica do item que você precisa pensar, e não toda vez você abrir e ir lá e pensar.
locação, escrever locação e o que é locação. Você já abre e já cola lá. O que eu tenho que sempre pensar? Locação, figurino, make, blá, blá, blá. Você já faz essa listagem de todos os itens pelos quais você tem que passar, porque aí você mesmo já vai respondendo. Respondi, deu para entender o que eu quis dizer? Perfeito. Deu, foi ótimo. Vamos só passar rapidamente, que a gente está com pouco tempo, passar um pouquinho esse caderno aí, que é a visita de locação. Então, a gente foi nesse dia na floricultura, na rua, lembrando do clipe, né, que vocês acabaram de assistir. A gente foi visitar a floricultura, que era lá no centrão de São Paulo, no Largo do Aroche. A gente foi ver o Terminal Bandeira para fazer a cena da rua da Letrux. Tinha essa outra poesia que não sabia onde ia fazer, e tinha a rua na chegada da festinha que não sabia onde ia fazer. Então, a gente foi lá para a locação para procurar esses lugares. Aí, pode descer. Aqui essa decupagem para a gente, eu acho que agora não interessa, pode descer um pouquinho mais, que é bem específica. E aqui, vamos ler aqui em cima, arte. Tá, aqui são as anotações que a arte fez, a gente pode ver daqui a pouquinho as fotos embaixo. Quando a gente foi visitar, então, floricultura, a arte fez essas anotações do que ela precisaria nesse lugar. Aí, desce um pouquinho mais. Para a produção, tinha essa seguinte pergunta: quando a gente foi na floricultura, a gente viu que ela não tinha tanta flor como a Josi tinha imaginado. Era pouca flor. Então, a gente pensou, tá, uma das perguntas para a produção, tentar resolver nos próximos dias. Podemos pegar flores da floricultura ao lado? E, efeito especial, teria fogo ali. Decidiu que teria fogo ali. Então, a gente tira as fotos dos lugares, pensa já nos enquadramentos que vai filmar, e já levanta essas questões que a gente vai ter que resolver nas próximas semanas, né? Aí desce um pouquinho, a gente foi lá para o Terminal Bandeira, tem a decupagem do que a gente filmaria lá, tem já a foto com os planos, tem aqui direção, dúvida, onde a Letrux vai esbarrar? Não sabíamos nesse momento, então tá essa dúvida aí para a gente discutir nos próximos encontros. Aí vai descendo, tem a decupagem dessa rua que estava definida, então isso que a gente filmaria, essa decupagem. A observação da arte, teria que sujar a parede branca, fotografia, passa um carro com farol alto, pode ser o carro da Marcela Hernandes, que estava com a gente na produção. Aí, descendo mais, tem decupagem, o que a gente filmaria, o plano da Letrux que empurra pelo corredor, papapá. Comentários, fotografia, a luz vai ser da Elo Duran, a produção vai ter que fechar a rua, e a arte tem... Pergunta, tem portas no beco do Terminal Bandeira? Não sabemos, a descobrir. Então, a gente tem nas próximas semanas que definir essas coisinhas. Então, isso é uma visita de locação, e esse é um relatório das coisas que a gente vai anotando nessa visita de locação, nesses lugares que a gente ia filmar. Na sequência, tem aí com a Jana, para ela também compartilhar, um outro arquivo que se chama, não sei o que, supermercado. Deixa eu ver aqui, Jana. É a visita, né, no supermercado. Desculpa Relatório, filmagem supermercado. Isso aqui não é exatamente isso aqui é o que a produção fez. A gente foi lá no supermercado e eu, produção, fiz este documento, que era um e-mail, na verdade, para eu mandar para o supermercado com tudo muito detalhado. Então, acho que é legal vocês verem o nível de detalhe que a gente tem que falar ainda mais supermercado. O supermercado é um troço chatíssimo de filmar, porque eles têm as geladeiras ligadas, que você não pode desligar. Tem um horário super rígido, né, de horário que você pode entrar e sair do supermercado. Desse porte, né, que a gente foi filmar. Então, você tem que falar com 500 pessoas, gerentes, né, para você conseguir qualquer alteraçãozinha de coisas. Então, a gente fez aqui um relatório, tem aqui o horário exato que a gente vai chegar, quantos carros vão para o estacionamento, o que vai fazer, onde que a gente vai montar a base de produção dentro do supermercado, que é no subsolo. Eu vou tentar ler para vocês aqui, tá, um pouco. Então, vamos lá. A gente filmaria no dia 6, das 6 da tarde às 6 da manhã, era uma noturna, então, sendo que, a partir das 4h30, chegaria no primeiro subsolo, a equipe de produção e a van de alimentação. E aí eu explico exatamente o que eu preciso. Vamos precisar de uma área reservada para montagem, porque não pode ter carro parado lá, né? Então, já explico exatamente o que eu preciso. De estrutura com barraca, gerador no subsolo, a partir das 4h30. Alexandre, que é o gerente da loja, já viu o espaço, eu falei com ele pessoalmente sobre isso, mostrei para ele, a gente foi junto. Então, assim, é tudo muito no detalhe, né? Assim, a produção... a gente tem que falar, ainda mais assim, imagina que eu não estou falando com uma pessoa de cinema, eu estou falando com um gerente do supermercado, o cara nunca filmou, ele não sabe o tamanho que é a nossa estrutura. Então, às vezes, até quando você vai falar com alguém que, as pessoas de locação, né, que são os lugares que a gente filma, que nunca filmaram, às vezes elas acham legal, que legal, vai ter uma filmagem aqui do clipe, claro, pode vir. Mas ela não sabe o que ela está dizendo, ela não sabe o tamanho que é uma equipe, ela não sabe o caos que a gente vai causar no lugar.
Então, o trabalho da produção é tentar dimensionar para esse ser humano que nunca viu uma filmagem o tamanho que a gente é, porque a gente é grande, a equipe é sempre grande, a gente causa um caos, e a gente precisa tentar passar isso para esse ser humano, para esse gerente com quem a gente está conversando, porque senão, se ele só descobrir isso na hora, vai ser um caos, a filmagem não vai dar certo. Não só passar, como também registrar, né? Porque acaba que vira esse documento, ele vira um contrato que você faz, né, Estela? Sim, vira um contrato. Isso era um primeiro. Depois a gente fez um contrato, de fato, né? Tive que fazer, porque a gente pagou caríssimo para o supermercado. Considerando o nosso orçamento, que era 30 e poucos mil reais, esse supermercado, eu lembro, foi 8 mil reais. Então, assim, é muito caro. Então, a gente fez um outro contrato. Isso aqui era uma primeira negociação ainda, muito antes, no nosso momento de visita de Tech Scout, que é umas 4 semanas antes do dia da filmagem, que é só para a gente estar de acordo. Ó, amiguinho, você entendeu que é tudo isso que eu vou precisar? Você está de acordo? Tá todo mundo na mesma página? E aí, a partir disso, a gente faz o contrato. Mas, assim, antes disso, tem essa negociação do cara entender realmente o que eu vou precisar. Inclusive, assim, vou usar a tomada dele? Não vou usar a tomada? Vou mexer a geladeira de lugar? Não vou. Vou ter que afastar um pallet para caber a câmera? Tudo eu explico para depois não ter nenhuma surpresa. Então, isso aqui é uma consequência, nesse documento aqui, de uma visita de Tech Scout com os departamentos. Vamos lá, o que é uma visita de Tech Scout? E agora também, se o nosso amigo Grel Som quiser falar sobre um pouco de Tech Scout, fique à vontade. Grel, você está aí com nós? Estou aqui, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Quer falar um pouquinho, Grel? Para todos. O que você faz numa visita de Tech Scout, Grel? Exato. Então, e se tratando de um curta, né? Que a gente sabe que tem mais limitações. Grel, se apresenta. Claro, desculpa. Bom, imagina, sou Marcelo Grel, eu trabalho com som no audiovisual há 20 anos, escalei todas as etapas, fui assistente, microfonista e assinando agora como técnico de som tem alguns anos. O que eu tenho como prioridade, assim, principalmente no momento de pré-produção, eu gosto de fazer 2 leituras do roteiro. Então, eu faço uma primeira leitura técnica, que aí eu entendo as demandas de equipamento, por exemplo, que eu vou usar, quantas pessoas vão falar, por exemplo, numa determinada cena. Isso eu faço para ter uma dimensão realmente de quanto equipamento eu vou precisar usar. E depois eu faço uma segunda leitura mais minuciosa, onde eu vou captar as nuances, assim, dentro de uma rubrica, por exemplo, ou numa cena específica, por exemplo, eu tenho 6 pessoas falando, tá, 2 delas estão sem camiseta, por exemplo, ou tem uma cena outra mais peculiar, mas que de repente eles estão em ambientes isolados, separados, ou, por exemplo, uma cena que tem realmente uma pessoa no celular e outra pessoa ao vivo ali. Isso aí eu começo também a definir e a entender as possíveis crises que eu possa ter. E aí eu entendo isso e procuro solucioná-las assim, o mais antes possível de a gente começar a rodar. Na visita técnica, ou seja, quando a gente vai fazer realmente o Tech Scout entender, é um filme de locação, é um filme de estúdio, isso também pode me trazer benefícios ou dificuldades. Por exemplo, eu gosto muito de antecipar as crises, como eu falei. E nessa, eu gosto de avaliar. Então, por exemplo, no filme de locação, nós fizemos um curto esse ano, né, no primeiro semestre, foram 4 diárias. E eu me lembro que, assim, as primeiras coisas que eu vejo, então, a gente estava numa locação em Osasco. Eu gosto de ter 2 olhares e ouvidos, né? Então, primeiro, eu avalio a parte externa da locação, principalmente a questão de ruídos, né? Outra coisa que eu observo, uma coisa que faz diferença, inclusive, para outros setores. Por exemplo, antenas de celular, a radiofrequência, porque a gente tem uma poluição muito grande disso em São Paulo, e isso influencia tanto nos meus equipamentos, quanto em outros equipamentos também. A gente tem rede Wi-Fi da galera de elétrica, os periféricos de câmera também são sem fio, e tem os meus sistemas de lapela, os microfones aéreos também costumam ser sem fio.
as mandadas de som para a câmera, do continuista, para a direção, assistente de direção, até de repente um foquista que precisa ouvir as falas para ter uma linguagem de foco específica em uma determinada fala, eles também recebem sistemas de retorno sem fio para ouvir. E tudo isso vai criando uma grande poluição de radiofrequência num ambiente que, às vezes, é um quarto, é uma casa pequena, enfim. E isso, claro, eu vou avaliando tudo isso e também, dentro da locação, principalmente essas questões de reverberação de sala, eu avalio essas condições, e nessa hora, o som direto começa a tocar em vários setores. A gente tem que ter um diálogo legal com a galera de luz, com a fotografia, com a galera do figurino, com o platô, por exemplo, que se tiver, né, tem curtas-metragens que eu já trabalhei que não tinha um platô. A gente tem, sei lá, a vizinhança ruidosa. Vamos rodar no final de semana, mas o vizinho liga o som para fazer um churrascão no domingo. É um cachorro que, de repente, começa a incomodar ali, que, sei lá, quando a gente foi fazer a visita técnica, não estava passeando, a gente não ouviu. E, de repente, na filmagem aparece. Então, às vezes, o platô também é uma pessoa que nos ajuda a, de repente, vamos pegar aquele cachorrinho, vamos dar uma volta, dar aquela conversada com o cara do churrasco, falou, cara, dá para baixar um pouco o som e tal. Tudo isso a gente tem que pensar antes. E, mesmo assim, o imponderável acontece, tá, gente? Por exemplo, em São Paulo tem muito avião, então é difícil você conseguir achar um lugar que não passa um avião ou um helicóptero. Uma novidade que aconteceu pós-pandemia, eu falo que é o horário do iFood. E dá umas 6 da tarde, 6h30, cara, começa a rodar moto, que antigamente a gente não tinha. E a gente entregando coisa, à noite, um jantar da pessoa que antes não pedia e passou-se a pedir por aplicativo. Então, todas essas nuances a gente tem que prever o máximo possível, porque o som direto, eu falo que ele é o resultado de todas essas questões, assim. E a gente gosta de pensar assim no som. A gente entrega o melhor possível diante das condições que nos apresentam, né? A gente tem também ter um diálogo muito legal com a primeira assistente de direção, com a galera que cuida do elenco, que também costuma ser uma assistente de direção. E uma coisa que eu acho legal nos curtas é que eu sinto que a gente é mais acolhido. Principalmente, por exemplo, tem um diretor que está iniciando, eu tenho uma abertura maior com essa galera, eu me sinto mais acolhido. Eu acho que os meus pedidos, quando eu estou fazendo o Tech Scout, por exemplo, os meus relatórios técnicos são mais ouvidos, eu sinto que faz muita diferença, por exemplo, atuar dentro do universo do curta-metragem, assim. Bom, basicamente é um pouco disso. E o Dreyfus falou também essas questões técnicas, que a gente costuma também levar isso para dentro dos curtas, quando também tem condições. A gente trabalha com as 3 camadas de segurança e de sincronismo, que é som injetado na câmera, sync box, claquete eletrônica. Quando a gente consegue, quando tem meios para se fazer, sempre ajuda a galera da pós também. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, e que, para quem pretende se iniciar aí, até com diretores, lembre-se que o pior som é aquele que não existe. Então, às vezes, mesmo em condições meio adversas, você fala assim, isso aqui não vai precisar de som. Repense, tipo, cara, vamos fazer, mesmo que seja um guia, que é melhor você ter e não precisar usar do que você querer e não tem o som. Eu acho que é um pouco isso, gente. Certo. Boa, Grel. Obrigada pela participação. E o Grel, inclusive, dá um curso, né? Se depois você quiser deixar escrito. Desculpa, pode falar, Estela. Não, é só que o Grel dá um curso desde 2015. Então, depois, se você quiser escrever aí no chat, Grel, para as pessoas, o teu contato, alguma coisa assim, quem quiser fazer um curso de som com você, é isso. Vai lá, Dreyfus. Depois a gente pode abrir para as perguntas, já tem gente com a mão levantadinha. Não, eu ia comentar, só que o Grel sabe tudo de áudio. E eu queria... Posso puxar as perguntas, Estela? Tem gente com mão levantada aí. Isso. Pode falar, Pedro.
Bom, boa noite. Acho que a minha dúvida meio que foi respondida durante esse tempinho, que era sobre o documento, quem que inicia, quem que produz ele, eu acho que fica com a produção, né? Qual A documento? maior. Desculpa. Eu, a visita técnica, a elaboração desses documentos, seria a produção? É a direção, ó, por exemplo, a análise técnica, quem faz é assistente de direção, primeiro ou segundo assistente de direção. A análise técnica do roteiro. Quando a gente vai daí numa visita de locação, numa visita de tech scout, tanto a produção faz suas anotações, como a direção faz suas anotações, como os departamentos também fazem suas anotações, né? E aí depois, em geral, a direção centraliza tudo num único documento para compartilhar com todo mundo. É que a produção tem, às vezes, coisa muito específica que eu não preciso compartilhar com todo mundo. Não preciso... Mas, enfim, cada um meio que faz seu relatório, suas anotações, quando a visita Legal. técnica, tech scout. Mas a maior pergunta era sobre divulgar com todo mundo, passar para todo mundo. Por exemplo, a parte lá, aquele textinho que a gente viu sobre como que era o nome? Era os bons modos, alguma coisa assim, As do boas audiovisual. práticas. Isso, boas práticas. Alguma dessas coisas precisam ir tipo, para um mapa de elétrica, ou, por exemplo, a sincronia das câmeras. Tem que ser elaborado algum documento que vai passar para o pessoal da câmera, ou isso é só uma boa prática que se pega com o tempo mesmo e a experiência? Ali o que eu chamei de boas práticas, porque, como o Grell comentou, curta-metragem, a condição às vezes não é a ideal. Então, eu chamei de boas práticas por uma simples questão de que, olha, esse é o ideal, esse é o estado da arte, vamos dizer assim, né, na geração de conteúdo e no gerenciamento. Aí eu mostrei aquele documento que é um documento de especificações técnicas, que tem lá a câmera, o áudio, aquilo lá é criado para cada projeto, por um supervisor técnico, por alguém que vai cuidar da tua supervisão técnica. Pode ser um finalizador, um coordenador de pós, pode ser alguém que tem esse domínio, que é produtor, por exemplo. Às vezes, não, o diretor de produção cuida, ou o executivo cuida. Às vezes, existe essa possibilidade de você acumular funções dentro de uma produção de curta-metragem, mas do ponto de vista prático, a responsabilidade sobre esse documento é do seu gerente técnico, do seu coordenador de pós, do seu supervisor técnico. Legal, bacana. No geral era essa mesmo a dúvida. Muito Maravilha. obrigado. Obrigado, Pedro. Só um ponto. Você consegue compartilhar depois esse documento com a gente? Claro. Ok, obrigado. Luiz Guilherme. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Luiz, eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria comentar que talvez as pessoas que estão nessa reunião que estejam pelo celular não estejam conseguindo comentar, e nem não tá, eu tava com esse problema pelo menos. É mesmo? Quem tá pelo celular não tá conseguindo porque tá como espectador só, será? Então, Não, a gente isso. liberou. A Liberou? gente liberou todo mundo como colaborador. Quem não está como colaborador é porque não aceitou. Ah, tá. Mas o meu, eu clicava para aceitar e não aceitava. Ele só fechava a mensagem e aparecia de novo e não funcionava. Enfim. Eu queria perguntar sobre... Você estava falando sobre a questão das organizações, da organização dos clipes, os metadados da imagem. Você falou também sobre como é importante sempre ter um cartão de memória, pode evitar incidentes, né? Uhum. Um curta que a equipe, a produção, resolva fazer com uma câmera analógica. Como funcionaria isso? Uma câmera analógica, você diz uma câmera de película? Isso. Olha, primeiro, meus parabéns pelo desafio. Segundo, acho que a primeira coisa que você vai precisar fazer, olha, vamos filmar em 16. Localizar a câmera que esteja funcional e testar essa câmera, ver se todos os parâmetros estão funcionando, se a grifa e a contragrifa estão sincronizadas, se a obturação está funcionando, se o espelho está funcionando, se o viewfinder está funcionando, porque essas câmeras estão paradas há muitos anos. Essa é a primeira coisa. Segundo, é você
ter alguém que consiga um loader, né? Alguém que tenha expertise em carregar e descarregar o filme de dentro do seu chassi. É um trabalho minucioso, específico, demorado e muito técnico. Pouca gente atualmente consegue fazer. Terceiro, você precisa encontrar um laboratório no Brasil que vai conseguir revelar o material. São poucos que existem. Você vai ter que fazer um copião desse material, então você vai filmar em 16, por exemplo, vamos dizer que você vai escolher filmar em 16. Você vai filmar em negativo, você vai gerar uma versão positiva desse negativo e você vai digitalizar esse positivo, você vai gerar um copião de cada lata. Depois que você gerou esse positivo do seu negativo, que é uma versão só de trabalho, se você não for montar numa moviola, você vai fazer uma digitalização, você vai fazer um escaneamento para transformar esse positivo numa versão digital. Aí você vai cortar o teu filme digitalmente e depois você vai voltar para o laboratório para cortar o negativo e reescanear o negativo. Então esse é o procedimento de intermediação. Isso que você está me perguntando se chama intermediação digital. Eu fiz um curta-metragem na faculdade em que a gente não usou intermediação digital, em que a gente filmou em 35 e finalizou em 35. O filme foi montado numa moviola. Mentira, ele foi montado digitalmente, foi finalizado numa moviola. A gente fez uma intermediação digital só para a parte offline, porque atualmente você conta nos dedos os montadores que são capazes de operar uma moviola, por exemplo, que vai ser capaz de dar play, encontrar o frame, cortar, juntar, colar, né? Esse é um procedimento muito técnico e muito específico. Então eu recomendaria fazer uma intermediação digital, e para isso você precisa ter o suporte de um laboratório como o que eu trabalho, da DOT, por exemplo, fico à disposição, para a gente fazer esse processo com você. Vai ser um prazer imenso, mas é isso, vai ser um desafio. Normalmente, nos últimos anos que eu tenho ouvido falar, o pessoal tem mandado material para fora do país para revelar, porque atualmente são poucos os laboratórios que tem no Brasil e os que tem não tem volume de trabalho para você. Os químicos ficam velhos e você acaba comprometendo o material se você revela com químico velho. Então, normalmente, você manda para fora para revelar e traz de volta. Respondi sua pergunta, Luiz? Tem alguma dúvida adicional? Não, entendi. Nossa, é um pouco complicado, graças a Deus, né? Bem complicado. E aí o Raimundo comentou, vai precisar de uma série de equipamentos que você vai ter dificuldade de encontrar, moviola, enroladeira, coladeira. Exatamente. Assim, se você fizer a intermediação digital, você não vai precisar da moviola, nem da enroladeira, nem da coladeira. Você vai precisar fazer a intermediação digital, e aí provavelmente no momento que você escanear, você já vai escanear todo o bruto em alta, e aí você já está com o material digitalizado. Então você não vai precisar ficar voltando, você não vai precisar montar esse negativo de fato, você vai colocar ele uma vez no scan, fazer uma versão escaneada dele e gerar uma versão proxy. Aí você tem um novo nativo. Então, o nativo é a película, mas você vai criar um novo nativo em alta qualidade digital e você vai se referir, aí você vai finalizar com esse nativo, você não vai mais voltar na película. Essa é uma opção também. Entendi. Beleza, obrigado, Luiz. Nada. Mais alguém? Ninguém está de mão levantada. Gente, hoje vocês estão tímidos. Deixa eu falar uma coisa, então, que eu acho que é legal. Eu trabalhei com a Ana Mulaert, que é uma diretora, não sei se todo mundo conhece, e aí a gente fez, primeiro filme que eu trabalhei com ela, como assistente de direção, é um filme que se chama Que Horas Ela Volta. E aí eu aprendi a fazer com ela uma coisa que eu usei no clipe, e que ela sempre me falou, que é uma coisa que se chama demofilme. No Que Horas Ela Volta, que o filme se passa basicamente numa casa, mas enfim, no outro filme que eu fiz com ela também, depois, eram várias locações que a gente fez, nessas visitas e nesses tempos, a gente filmava o roteiro com a câmera do celular mesmo, e aí, às vezes ela chamava, né, a gente achava um tempo, né, nessa pré-produção, às vezes até chamava um ator que já ia fazer o filme, ou alguém que estava em processo de teste, enfim, e a gente filmava cena a cena do que ia acontecer, às vezes na própria locação, às vezes na própria casa dela. Então aqui agora é a cena da delegacia, e você está na delegacia, então Zoe é a delegada, e a gente vai fazendo o filme inteiro. E montava esse demo do filme,
e era uma forma de entender ali o que estava funcionando no roteiro em termos de ritmo, cadenciamento de cenas, claro, não os actings, porque muitas vezes os atores eram pessoas da equipe, mas com isso, a gente entendia uma coisa que ela sempre falou, que é um bom roteiro, ele tem que funcionar com qualquer câmera que você filmar, em qualquer locação, com qualquer fotografia. A história, ela é sempre soberana. Então, se você filmar, né, com seus amigos, com a câmera, você montar, e aquilo ali tiver uma alma, aquilo ali funcionar, aquilo ali te conduzir, você tem um bom roteiro, você pode filmar seu filme. E nesse processo você também vai aprendendo muitas coisas. Então, eu fiz um demo clipe, e como era um clipe, menos locações, a gente fez nas próprias locações, um na visita técnica, outro depois, pode deixar ele rolando, vocês não precisam assistir, mas vocês vão ver. Com os amigos mesmo, e aí eram locações que eu podia voltar sozinha, mas eu fui entendendo o ritmo da montagem, a duração de cada cena, o que funcionava e o que não funcionava, fui descobrindo coisas, e tem uma coisa muito importante que quando você faz um exercício desse, você descobre coisas que você nem sabia que você precisava descobrir. Então, todo esse exercício também, né, da preparação, é você descobrir coisas que você não sabe que você precisa descobrir. Então, também é você se livrar um pouco de uma ideia de que, não, está tudo na minha cabeça, eu já sei, e se preparar de verdade. Aconteceu uma coisa aí que a gente tinha, não sei se a Estela vai lembrar, a gente tinha mais uma locação que eu achei que eu fosse precisar, mais um trecho de rua. E montando esse democlipe, vocês vão ver, ó. Montando o democlipe, vai sair a Flora, que faz a direção de movimento, ensaiou comigo a Letícia, enfim, essas coisas que tem umas coisas que, olha lá, eu amo tanto isso, gente, desculpa, me dá uma emoção. Você vai entendendo que às vezes você não precisa de uma coisa que você achou que você precisasse. Então, eu achei que eu ia precisar. Eu acho que tem uma versão mais atual que tinha essas coisas, mas enfim, deixa eu falar. Você vai vendo que você não precisa de alguma coisa. Então, eu achava que eu precisava de mais uma rua para a Letícia caminhar. Quando eu montei esse demo, eu falei, gente, eu não preciso. Com o que eu tenho, já tenho cena demais. Eu não preciso disso, eu preciso de outra coisa. Aquele lugar que eu achei que eu fosse fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso me ajudou muito, inclusive, porque eu tinha 2 diárias. Eu, como uma trabalhadora do audiovisual, tinha para mim que eu não ia passar 1 minuto dessas diárias. Então, eu sabia exatamente, se eu precisasse, o que eu podia cortar, o que eu não podia cortar. Estava pronta para fazer decisões ali, porque eu tinha hiper estudado esse clipe. Então, acho que a pré-produção, ela tem muito disso, né? No final das contas, o trabalho de direção, ele se dá muito nesse estudo que você faz antes, né? O set de filmagem, no final das contas, claro, muita mágica acontece, muita coisa acontece até você estar preparado. Te dá a possibilidade de deixar com que mágicas aconteçam, porque questões burocráticas e... Ô, Estel, passa aquele que eu te mandei no WhatsApp. É esse que eu te mandei no WhatsApp? Bom, porque tem umas coisas maravilhosas da Sofia, que é minha melhor amiga, e estão fazendo umas coisas... Para a Jana, peraí. Você, estando preparado e sabendo, você conhece o seu filme, você conhece o ritmo, você conhece as locações, você fica livre para deixar algum outro tipo de mágica acontecer no set de filmagem, sabe? Você já sabe o que é. E uma coisa que seria impossível de pensar em fazer se não tivesse as tecnologias que a gente tem hoje, né? Você pegou o seu celular, você simula, você faz um teste. Eu pensei isso aqui, né? Você põe, você vai para cá, você jogou no seu computador, você corta, você vê. Então, acho que assim, esse lance também de usar esses recursos para estudar coisas que seriam impossíveis da gente estudar antes, são muito válidos. Então, eu sou muito grata ao demo. Nunca mais eu fiz nada na minha vida sem fazer um demo. E é impressionante a quantidade de coisas que ele te ensina. Sim, foi feito com uma câmera de celular, né, Zoe? Super simples. Tipo, à tarde, Sofia, minha assistente de direção, vamos lá no mercado comigo, que eu queria testar como é que eu vou fazer, porque eu preciso fazer a cena do carrinho, só que eu só vou poder fazer em 2 planos. Será que vai dar o efeito do carrinho derrubando? Vai, Sofia, empurra de lá, empurra de cá. Faz vários testes aqui para mim de não sei o quê. Daí eu vou para edição. Engraçado. Tô jogando. Eu queria fazer uma coisa que é reverse. Será que vai dar certo? Você vai testando. Você vai vendo. Tem o clipe inteiro aí. Se você der play, você vai ver. O clipe, vai um pouquinho para frente, que essa parte já tinha visto, né? Começa assim, na mão, não sei o que, né?
E aí você olha e fala, se funcionar desse jeito, se você assistir desse jeito e tiver alguma coisa aí, quando você tiver com uma câmera, quando você tiver com figurino, quando você tiver... Tudo isso só vai se somar à história. Olha lá, Sofia, fazendo a Karine Telles no mercado. Já era o plano, entendeu? Tem exatamente isso ali. Claro, outras coisas aparecem, mas assim, os planos estão todos ali. Isso funciona também para a equipe olhar o que vai ser feito. A equipe começa a enxergar, porque uma das tarefas, né, da direção é você conseguir explicar aquilo que está na sua cabeça. E aí, quando você já traz para a imagem, que é a linguagem de tudo, todo mundo consegue entender também. Ah, entendi. Putz, a figurinista que não vai na visita. Geralmente ela olha e fala, putz, entendi, esse corredor aqui, né? É, que vai estar com uma luz vermelha. Olha que legal, que a parede é de tal cor, olha o que vai acontecer. Isso e aqui. A equipe também começa a visualizar coisas, enfim. É super interessante. Só acrescentando para Lívia, sim, esses demos todos estão com a música, na duração da música, né, Zoe? É um monstro mesmo, né? Uma prévia da edição. Né? Exatamente. Lucas levantou a mão. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. A dúvida mais pontual do clipe mesmo é que normalmente para você fechar a rua, você fala lá com a Film Commission, né? E você vai filmar, sei lá, no restaurante, ou no supermercado, ou na floricultura, você fala com a floricultura. Como foi para fazer nesse Terminal Bandeira? E também, especificamente porque eu estou trabalhando num curta que vai ter que queimar coisa, não o espaço inteiro, mas vai ter que queimar dentro de um espaço fechado. Como que foi para pensar isso para pós? Tem algum tipo de fogo no set? Obrigado. Tá, valeu. A gente, para filmar no Terminal Bandeira, foi via SP Cine, se eu não me engano, um espaço da prefeitura. A SP Cine, a gente pediu autorização para a SP Cine e fez a ponte com a prefeitura para liberar, e a gente conseguiu de graça, se eu não me engano, lá no Terminal Bandeira. A cena com fogo, bom, primeiramente tem que ter um técnico que saiba fazer isso, né, um técnico de efeitos especiais, no caso aí foi o Martão, bombeiro, e ele fez com a gente a visita técnica, ele levantou o que ele precisava levar para que isso fosse feito em segurança. O fogo, na verdade, foi feito numa escala muito pequena, que a câmera engana, né? Parece que é um fogo bem grande, mas foi feito numa escala bem pequena e super controlada. Do lado de fora. Do lado de fora, Só Estela, acrescentando que essa galera de efeito que faz fogo e tal, eles são muito profissionais, muito experimentados, são certificados, são pouquíssimas pessoas que podem fazer isso. Não se arrisquem, é muito, muito sério isso, tá, Imagina, gente? Imagina, de jeito nenhum, a gente chamou uma pessoa do mercado que faz isso há 40 anos no cinema. Né? Então, ele que levanta o que precisa, ele que vai te falar, você vai fazer a visita técnica com ele, vai dizer o que você quer, e ele que vai dizer, tá, para fazer isso eu preciso de, e ele que vai dizer o que ele precisa para dar certo aquilo, para fazer aquilo com segurança, né, e qualquer escala do fogo que ele consegue fazer para você com segurança. Isso vale para fogo, vale para chuva, vale para aquele efeito especial que a gente viu no curta da Rafa da semana passada, lá que a água derrubava uma parede. Tem uma pessoa técnica de efeito especial que vai lá resolver a parada, né? Não é a produção do filme que faz isso. Queria ouvir a Vitória e depois eu faço um comentário adicional sobre efeito. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Pode ser até uma pergunta considerada meio bobinha, porque eu sou, acho que uma das mais novas aqui, mas eu queria saber se vale a pena fazer faculdade de cinema ou se dá para trabalhar nessa área do cinema, mesmo sem ter feito uma faculdade. Eu não fiz faculdade, cada um vai dizer uma experiência aqui, eu não fiz, aprendi trabalhando, então aí você começa como assistente de produção, e você vai, no meu caso, né, e fui aprendendo na vida e trabalhando com as pessoas, então não é imprescindível fazer uma faculdade de cinema. A Zoe fez, eu não sei se o Luiz Dreyfus fez, não sei o Grel, o que vocês acham sobre isso, galera? Mas qual que é a sua formação, Estela? Nenhuma a ver com cinema, eu fiz artes plásticas. Como não? Imagina. Formado em artes plásticas. Eu fiz faculdade de cinema, na verdade comecei a trabalhar com fotografia aos 12 anos, em estúdio de fotografia still, e aos 16, 17 saí do colégio e fiquei trabalhando no estúdio, fazendo uma porção de coisas
com fotografia, depois que eu fui fazer a faculdade de cinema aos 22, e foi muito bom. Eu fiz a faculdade já mais velho, eu tinha já bastante convicção do que eu queria, eu aproveitei muito a faculdade, fiz muitos curtas, fiz muitos projetos, produzi, fotografei curta em película, comecei a trabalhar em produtora já no 2º ano, e dirigi, roteirizei e produzi o meu trabalho de conclusão de curso. Então, assim, para mim, foi muito legal ter feito. Eu super recomendo, se você gosta da área, gosta de audiovisual, tem interesse, e eu recomendo fazer um curso superior, sim. Só pegando esse gancho, a Letícia, ela está se formando em audiovisual. Lê, compartilha um pouquinho sua experiência com a gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu sou estagiária na Manjericão, e eu acho que, eu não sei, na minha experiência, né, como eu falei, valeu muito ter feito faculdade, sim, porque eu acho que te ajuda, é uma graduação, então você vai ser ensinado a todos os processos do que engloba fazer um filme, de uma forma bem minuciosa, bem técnica, bem didática, e eu acho que ter essa visão panorâmica do que cada uma das áreas faz é muito importante, que é uma coisa que você consegue aprender sozinho, trabalhando na área, com certeza, mas ter essa formação, eu acho que é bem valioso, assim, e você não aprende só a parte técnica, você aprende também a parte teórica, acadêmica da coisa, que se você se interessa, vai ser muito legal. E eu acho que o mais valioso de tudo, que é uma coisa que todo mundo falava no começo do curso, todas as pessoas que já eram formadas e tal, e falavam que era muito relevante, os contatos que você faz, mas no fundo, os amigos mesmo, as pessoas que você conhece, que você acaba se aproximando, porque de fato são as pessoas com quem você vai trabalhar no futuro. E já é um espaço muito propício para você formar um grupo de pessoas interessadas em fazer a mesma coisa que você. Eu e a Carol, a outra estagiária que trabalha na Manjericão, a gente se conheceu na faculdade, a gente é da mesma turma, e nós e outros amigos, a gente está montando uma produtora independente, que hoje só funciona mesmo como um coletivo, assim, mas a gente, por sermos amigos interessados em produzir filmes, em gravar curtas-metragens, a gente conseguiu viabilizar vários projetos que não são curriculares, que eram extracurriculares, e gravar muito, e eu acho que no cinema, realmente, quanto mais você pratica, mais você aprende, então, e gravar curtas-metragens, como a gente está vendo aqui durante todas essas aulas, não é uma coisa trivial, não é uma coisa que você faz sozinho, depende de esforços coletivos e de circunstâncias que nem sempre estão no seu controle, então é uma coisa complexa. E ter pessoas dispostas a entrarem nessa com você é muito, muito bom, e é uma coisa que a faculdade pode te proporcionar também. Eu não acho que realmente é uma área que você precisa ter formação acadêmica para atuar, não é como um médico, por exemplo. Mas eu acho super válido e recomendo. Obrigada, como Lê. também um lugar de fazer contatos, de fato, porque assim, cinema é contato, né? A gente consegue trabalhos por indicação de amigos. Alguém te chama porque te conhece, porque é teu amigo, já trabalhou junto. Ninguém, se eu preciso contratar alguém, nunca aconteceu, eu quero abrir e ficar olhando o currículo de pessoas aleatórias. Não é assim, é sempre indicação, alguém que já conhece alguém. Então, seja fazendo a faculdade, seja fazendo um curso, que tem aí, né, os cursos livres, também, na verdade, pode ser muito interessante pelo fato de você ter um círculo de pessoas da área, que aí vai acabar te chamando, indicando. Obrigada, viu? Eu realmente penso em fazer a faculdade. Eu já tinha escutado de algumas pessoas que trabalharam no cinema e que não fizeram faculdade, mas eu acho que eu gostaria de fazer, sabe? E agora que eu tô nessa época, assim, de estudar para o vestibular, para passar na faculdade que eu quero. Muito bom. Legal. Obrigada. Lívia. 5 minutinhos.
Oi, gente, boa noite. Boa Eu noite. sou atriz, sou historiadora das artes e sou advogada, com foco em contratos e novos negócios. A minha pergunta, ela é mais relacionada aos tipos de contratos, de atendimento a requisitos legais que vocês enfrentaram nesse período, para poder fazer no caso, esse clipe. Os essenciais. Janaína Arada, você quer falar? Ela que fez. Posso Esse falar? contrato. Visualmente, tudo que aparece no clipe precisa ser cedido os direitos. Então, com certeza, as atrizes, né, elas precisam ceder os direitos. No caso da Letrux, a música é dela, mas, por exemplo, se os autores da música não fossem, se ela estivesse regravando uma música de um outro autor, ela teria que licenciar essa música com esse outro autor para fazer esse novo fonograma, né, e gravar o clipe. E com as locações, a gente precisa de... por mais que aquela floricultura tenha sido super alterada, super dressada, né, quando se coloca todos esses outros itens e pinta, enfim, precisa também dessa autorização, dessa locação. Só para entrar nesse lugar você precisa de autorização já, né? Você não pode simplesmente ir pintando a casa da pessoa sem essa autorização por escrito. O que mais que eu estou esquecendo? Teve o próprio nome do supermercado, porque eu lembro que eu só estou lembrando disso porque no caderno do TechScout estava escrito isso, na minha anotação. Autorizar, um supermercado chamava Davó. Então, tinha que autorizar com o supermercado, se a gente poderia, na filmagem, mostrar o nome do supermercado, se por acaso aparecesse sem querer, alguma placa lá no fundo, se aparecesse o nome da avó, estava autorizado? Isso tem que estar escrito. O nome da avó e o logotipo, né? Então, nesse caso. E o logotipo, E também do supermercado, como tinha lá as gôndolas, né, com marca, veja, Omo, a gente não poderia mostrar essas marcas, porque eu não pedi autorização. Então, o que a gente fez foi, a gente teve que girar tudo para ficar mostrando as costas, para a cena que ela vem derrubando as coisas, não aparecer marca de nada. É por isso que a maioria das novelas, até alguns filmes, eles criam marcas, né? A bebida que eles estão bebendo é uma latinha vermelha, mas não está escrito Coca-Cola nela. Sim, a gente só não fez isso por causa de dinheiro, né? Porque a gente tem que criar o rótulo, imprimir, então, como não tinha dinheiro, gira e pronto, e não mostra, e é isso. É o que deu para fazer. Boa pergunta. O que mais? Obrigada, Jana. Acho que em relação ao que a Lívia comentou, eu acrescentaria que se você vai fazer um curta incentivado, né, ganhar um prêmio estímulo, ou uma grana de algum edital, você provavelmente vai ter questões contratuais mais profundas ali. Você vai ter um edital mais complexo, um contrato para receber a grana, e às vezes uma prestação de contas, né, e isso exige bastante trabalho administrativo e financeiro, né, Estela? E eventualmente é uma coprodução que você vai ceder direitos patrimoniais em função de um apoio, por exemplo, conseguiu o apoio da finalizadora, você ceder direitos patrimoniais, por exemplo. Então, tem essas nuances também, não só os contratos com a equipe, elenco, sessão, mas de gestão geral da obra. Bom, foi muito legal o papo hoje, agradeço a todos. Se tiverem mais alguma perguntinha, a filha do Grel. Cadê? Saiu. Apareceu e voltou. Mas assim, só como uma... Opa, fala. A gente vai ter que já encerrando, mas só como uma mensagem final, assim, a gente foi falando um pouco por departamentos hoje, mas lembrar que, como mensagem final, eu queria deixar aqui uma coisa bem importante para a gente tentar fazer essa pré-produção de um filme, quando a gente está com essa equipe gigantesca, junto com a gente, que pode ser de 30 pessoas, 40, 60, 100 pessoas, dependendo do tamanho do projeto, é a gente tentar que todo mundo esteja fazendo o mesmo
filme, em termos de orçamento, né? Porque às vezes a gente está fazendo um filme super baixo orçamento, né? E tem um diretor de arte que está viajando na maionese, que está querendo fazer intervenções super caras, etc. Ou o diretor de foto que não aprova nenhuma locação, porque ele quer que a locação seja muito maior e perfeita e com o pé direito alto. Então, tem uma coisa que é um trabalho que não é nenhuma conversa ou em duas, são semanas de conversa com as equipes para a gente conseguir afinar isso, para que todo mundo esteja muito alinhado em fazer o mesmo filme, o mesmo projeto, entendendo o tamanho desse projeto, a escala que ele tem, e que não fique uma eterna briga dos departamentos, de um querendo puxar mais a sardinha para o lado dele, puxar mais dinheiro para a verba dele. Tem uma coisa, e esse entendimento não é fácil de ser feito, ao longo de várias semanas, várias conversas, como aquele primeiro orçamento que eu mostrei para vocês, né, que tinha a coluna lá, estouradona, de 165 mil, para você chegar nos 150 mil de novo, é dificílimo, são grandes, longas conversas com os departamentos para conseguir enxugando e para todo mundo estar no mesmo projeto. Então, acho que isso é uma mensagem final, gostaria de dizer isso. Dreyfus, quer fazer uma mensagem final, alguma coisa, que a gente vai encerrar já aqui. Queria agradecer, foi ótimo, e vale uma conversa só sobre efeitos e pós-produção depois, para quem quiser, que não consegui falar muita coisa, mas acho que a gente deu uma pincelada boa. Obrigado, Grel, obrigado, Zoe. Foi ótimo. E sim, dá vontade de ter mais conversas, né? É muito assunto, mas foi uma primeira conversa, foi ótimo. Obrigada, Zoe, obrigada, Grel, Diana e todo mundo da equipe da Manjericão, Letícia, Meire. Prazer imenso, gente.